Eu vou começar, então, pelo nosso convidado aqui, Valdeir, para você falar um pouquinho aí de como que você vê o impacto dessa tentativa aí de assassinato contra o Trump. Ô, Nassif, primeiro dizer da alegria de estar no seu canal, admiro muito o seu trabalho há muito tempo, acho que você lança luz aí nesses tempos sombrios que nós vivemos, e esse é mais um exemplo, eu sou historiador, de que a história está sempre reservando grandes surpresas, e é sempre um espaço do inesperado, não é? E não só, eu diria, né? Acho que esse atentado e toda a produção de narrativas e de imagens que vão sendo produzidas em tempo real em torno dele, né? O Trump, a impressão que passa é que ele não relaxa nem 3 segundos, não é? Rapidamente ele já se comporta como um ator em frente às câmeras, incita o público. Então, de fato, vivemos nesse tempo da política do espetáculo em tempo real. Eu diria que é um evento que reforça uma tendência muito forte a favor do Trump já há algumas semanas, desde o debate catastrófico da performance do Biden. Então, o Biden já vinha perdendo, já não estava bem nas pesquisas, a sua eleição já era dada quase como impossível por alguns setores nos Estados Unidos. Depois do debate, depois desse incidente, acho que se discute mais frequentemente é qual vai ser o tamanho do dano. A derrota parece certa, é óbvio que em política toda previsão tem suas imponderabilidades, mas a questão é se vão perder também o Senado e se com esse novo governo do Trump, hoje ele escolheu o seu candidato a vice, a gente pode até falar sobre isso depois, se vocês tiverem interesse, mas é um candidato que diz muito do que pode ser o novo governo do Trump, mas que põe em jogo a política no Brasil, né, o bolsonarismo de maneira muito enfática, né, tem incorporado esse acontecimento nas próprias narrativas do bolsonarismo no Brasil. E eu, que sou também dos anos 80, sempre penso no efeito Orloff. Nesse momento, parece que os americanos vivem um momento da facada, mas o meu temor é do impacto disso em 2026, de tudo isso acontecendo nos Estados Unidos agora. Pedro, como é que você vê aí a substituição do Biden a essa altura pode mudar alguma coisa, não? Bom, boa noite, Nassif, boa noite, Valdeir, obrigado pela presença, boa noite a toda a nossa comunidade. Olha, eu vou destacar aqui 3 momentos, né, dessa campanha. Primeiro, nos últimos 9 meses, a gente tem o Trump na liderança. O Trump se consolidou na liderança, sobretudo nos chamados swing states, os estados pendulares, os estados que decidem as eleições, inclusive a Pensilvânia, onde aconteceram os atentados, é um desses estados pendulares. O Trump está na frente, quer dizer, ele só conseguiu, quer dizer, o Biden reverteu em Michigan, conseguiu empatar em Michigan nos últimos tempos, né? Mas a gente acompanha isso aqui, acompanha o nosso Observatório de Geopolítica dos Estados Unidos aqui do GGN, semana após semana, mês após mês, a liderança do Trump ela é consolidada e não havia tendência de reversão. Então, digamos, essa é a foto longa. Tá? Aí nós temos um outro momento, daqueles momentos que as coisas vão se cristalizando, que é o debate, que o Valdeir cita muito bem. Né? O debate foi uma tragédia para os democratas, foi uma hecatombe para o Biden, né? E a partir daí você tem a crise democrata. Porque não só eles estavam atrás, como eles eliminam uma possibilidade de reverter a derrota iminente. Então, esse é um ponto, e a partir daí os democratas só pensam uma coisa: com Biden ou sem Biden? O que é menos pior? E se não for com Biden, qual vai ser o nome? Então, é a crise democrática. Agora nós temos esse terceiro momento, em que Trump é um herói. Ele nasce como um herói numa sociedade, Nassif, que precisa de heróis. Os Estados Unidos é uma gente que gosta de produzir heróis. Isso está desde os Founding Fathers, isso está desde a sua fundação, está na Guerra Civil, isso está na história belicista norte-americana, que é uma história violenta, é uma história de atentados contra os seus presidentes. São 16 atentados, 4 mortos, né, ex-presidentes na sua história. O Reagan foi o último que foi alvejado, que sobreviveu, né, desses 16. E agora o Trump, que é um candidato, que é ex-presidente, que foi atentado, que foi
cometido por esse atentado. Mas essa narrativa cola nos Estados Unidos mais do que aqui no Brasil, por exemplo. Porque os Estados Unidos têm essa figura, né, do herói que está no cinema, está em Hollywood, está por todo lado. Né? E junto a isso tem a coisa religiosa. Né? A coisa religiosa que é importante nos Estados Unidos, que é uma nação protestante. Né? O Trump já estava dentro desse público. O Trump lançou uma Bíblia do Trump até um tempo atrás, Nassif, há 40, 60, 50 dias atrás, 2 meses atrás, ele lançou a Bíblia do Trump, que quando ele lançou num talk show americano, perguntaram qual era o trecho predileto dele. E ele falou, bom, de cabeça eu não sei nenhum, mas eu gosto muito de ser. Lembrou até uma situação aqui no Brasil, não é isso? Então, essa combinação heróica e religiosa alça ele a um novo estágio. Então, isso consolida